Oh, oh. Ah, não, pô. Pô, Jorginho, no meu vídeo. Tu entrou no meu vídeo, irmão. Agora vai me chamar todo mundo e não me chama. Olha eu aqui, Jorginho. Chama eu, chama eu. Não, não, ele não. É meu modelo. Eu nem terminei de fazer o Titã. Pô, sacanagem. Tava precisando fazer ele, cara. Nem terminei. Ih, olha lá. Que benção, velho. Aí, na moral, hein. Gostei. Esse é o Jorginho. O cara que manda aqui no Torre. Manda e desmanda. Parceiro, fechamento. Ele é baixinho, mas tem um coração enorme. Esse é o Jorginho, né, Jorginho? Olha eu aqui, olha eu, chama eu, Jorginho, chama eu. Passou batido e não levou. Vamos terminar.